A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós já vamos iniciar 1 João, primeira carta do apóstolo João, e nós vamos ler os capítulos 1, 2 e 3. Diz assim, 1 João capítulo 1: Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamo-nos ou enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Capítulo 2. Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês mesmos têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. E vocês também a demonstraram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, que conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais,
porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Filhinhos, chegou a hora. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu a sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E que é mentiroso? E quem é mentiroso? É uma pergunta. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem o Pai também. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E, nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a Ele, ou melhor, mas quem pertence a este mundo, não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm esta esperança se manterão puros como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo.
Mas, quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pois a vida de Deus está nele. Logo, não podemos continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama os seus irmãos, não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E, porque assassinou? Por quê? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles, e sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Aleluia! Esta é a leitura da palavra de Deus para este dia. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até amanhã.